Hare Krishna! Então, essa aqui é a primeira aula do módulo 5 e nesse módulo o tema vai ser meditação. Então, nessa primeira aula a gente vai falar um pouco sobre Dhyana Yoga, esse caminho da meditação como um todo. Na segunda aula eu vou falar um pouquinho dessa diferença entre os dois grandes caminhos do Yoga e na terceira aula desse módulo a gente vai fazer uma aula prática onde eu vou te ensinar a prática de meditação que eu realizo há mais de 25 anos. Bom, então antes de Krishna entrar no tópico de Bhakti Yoga, né? Na aula passada a gente falou sobre o caminho tríplice do Yoga. E aí a gente falou no final sobre Bhakti Yoga. Mas antes de Krishna entrar mesmo em Bhakti, como eu falei, ele menciona Bhakti no último verso do capítulo 6. Mas o título do capítulo 6 é Dhyana Yoga. Dhyana é meditação. Então, Dhyana Yoga é o caminho, é o yoga da meditação. O que é importante entender, assim, todo o foco desse capítulo 6 é onde Krishna está falando uma verdade essencial do caminho do yoga, que tudo depende do controle da mente. A gente falou sobre isso, né? Quando eu estava falando sobre os básicos da Bhagavad Gita, os ensinamentos básicos, a gente teve um título, um tema, uma aula que era sobre autocontrole, autocomando, nessa importância de você estar no comando da sua vida. E na verdade esse é o foco do capítulo 6, quando Krishna começa a falar de Dhyana Yoga. Toda a ideia, ele não é que ele faz um capítulo falando só sobre assim, você vai ficar com a mente. Não é bem isso o foco do 6. O foco do 6 realmente é a importância de você dominar a sua mente. Porque toda a ideia do yoga é que se você não tem controle da mente, como eu expliquei naquela aula, acabou, né? Perdeu, você já perdeu, porque a ideia toda é você assumir comando da sua vida, assumir comando da sua mente, porque é através da mente que você vai ter uma vida gloriosa, divina, ou você vai ter uma vida miserável, tudo vai se dar pela mente. E não vai se dar por acaso, nem por forças alheias, nem por seres invisíveis, mas vai se dar pelo seu trabalho, com sua própria mente. Então, o objetivo mesmo é você assumir esse comando da sua mente. Então, Krishna vai falando sobre as coisas que ele fala nesse capítulo, capítulo 6, se aplicam a todos os yogis, não é só instruções para aquele momento que você sentou para fazer meditação, senão que vai aparecer assim ao longo da sua vida, a todo momento, para quem está no caminho do yoga como um todo, em geral, no dia a dia, no trabalho, em casa, lidando com família, etc. e tal, ok? O que está acontecendo hoje, a gente está numa época bem interessante, porque a neurociência vem avançando muito nesse assunto de meditação. Mesmo 50 anos atrás, o assunto era ridicularizado, né? Um acadêmico que tentasse falar, eu vou estudar meditação, era, né? Não podia, ridículo, assim, não dava. Agora é outra coisa agora tem até um ramo da neurociência chamado neurociência contemplativa, tem até um ramo inteiro da neurociência que é exclusivamente dedicada a estudar os efeitos dessas técnicas de contemplação, como meditação, as diferentes técnicas de meditação, etc., no cérebro. Então, assim, já tem milhares e milhares, assim, a cada ano estão saindo milhares de pesquisas, está acelerando a coisa, está aumentando o número de pesquisas a cada ano, mas a gente já está num ritmo agora de milhares, de 3.000 pesquisas por ano sendo publicadas sobre o efeito dessas práticas de contemplação, de meditação no cérebro. Então, já tem muita ciência no assunto. Só de mindfulness, por exemplo, que é um tipo de meditação, já tem mais de 10.000 pesquisas publicadas. Então, o tópico é bem quente, é bem sério, então a gente já está bem além de qualquer ideia que, será isso aí, não sei se eu vou fazer. Pelo amor de Deus, sabe, assim, não tem nenhuma dúvida sobre isso.
Eu brinco assim, meditação é como escovar os dentes, né? Você sabe, né? Alguns séculos atrás ninguém escovava os dentes, né? Como assim? Ninguém tinha essa ideia. O fio dental, como assim fio dental, que isso? Né? Mas hoje em dia todo mundo já sabe, não, se você não quiser ter problemas aí na sua boca, você tem que escovar os dentes e usar fio dental. Então assim, da mesma forma que é absolutamente confirmado e certo e garantido, né, a importância de escovar os dentes e usar fio dental, assim também está a importância de meditação. Eu quero que você não tenha nenhuma dúvida quanto a isso. Se você não está meditando hoje já, diariamente, vamos usar esse curso, esse momento, né, esse módulo aqui para dar aquele clique assim e falar, opa, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Estou dando bobeira, pelo amor de Deus, o que eu estou me atrasando aqui, me auto-sabotando tão horrivelmente assim, de não estar fazendo uma prática absolutamente confirmada pela ciência. O que a meditação faz, a ciência está mostrando, é que a prática de meditação diária, ela traz verdadeiros impactos de mudança de comportamento na direção do comportamento que a gente, né, que todas as tradições espirituais, e certamente a Bhagavad Gita recomenda: compaixão, empatia, equanimidade, autocontrole, felicidade, todas essas qualidades, né, glorificadas assim há milênios por todas as tradições de sabedoria, elas estão agora confirmadas como sendo efeitos reais da prática de meditação. Isso estou falando para vocês assim, ciência de ponta. Não é misturado com ensinamentos, não é nem essa parte. Vocês estão aqui já pegando com ensinamentos, com a filosofia, vocês estão pegando já num pacote. Mas eles têm feito essas pesquisas isoladas desse aspecto cultural, /religioso, /espiritual. Só mesmo da pessoa fazendo a meditação, de novo, é neurociência, é o estudo do cérebro, no laboratório, sabe? Ondas cerebrais, comportamento, é estudo mesmo, assim. O efeito da meditação é a transformação mesmo do cérebro, trazendo esses efeitos tão bonitos, tão, né, bacanas, tão desejados, né, de um comportamento mais nobre, mais elevado. Então, assim, é impressionante a ciência. Se você depois entrar mais a fundo, você vai ver, é para valer e é muito impressionante. E o que é interessante? Por que eu falei que a gente está numa época muito interessante? Porque essas tradições, como a Bhagavad Gita, há milhares e milhares e milhares de anos falando da importância de meditação. Claro, depois veio o budismo também falando, né, cultivando, ensinando, falando da importância, e agora a ciência confirmando, a ciência de ponta, coisa assim, ciência firme, não é só assim, não, é ciência mesmo, laboratório, mostrando lá os efeitos da meditação. Então é muito importante mesmo, é transformador. Por quê? Porque aí volta porque eu comecei a falar essa aula. Um dos elementos muito importantes da meditação é que ele vai te dar esse controle, ele vai ajudar você a desenvolver o poder de dar o foco que você deseja para a sua mente, que a gente vai ver que é essencial para tudo na vida. Mas especialmente na Gita, nessa linguagem toda do yoga, você escolhe o foco e você colocando o foco na coisa certa, aí você tem um resultado superior do que botar o seu foco na coisa errada. Entendeu? Então essa habilidade de dominar a mente, essa habilidade de comandar a mente, ela vem essencialmente, claro, com a sua vontade em geral, sim, tudo bem, mas a prática essencial é a meditação. A meditação é o exercício maior para você desenvolver esse foco e conseguir então aplicar tudo mais que você vai aprender na Bhagavad Gita, né, no caminho do despertar em geral, ou simplesmente dicas aí da psicologia, da ciência de como viver bem. Tudo mais vai depender da sua habilidade, da sua capacidade de direcionar a sua mente, de saber
controlar a sua mente, saber tirar ela de uma excitação, de uma coisa errada, tirar ela de uma agitação desnecessária e trazer para um ponto mais calmo, mais firme, mais claro, desenvolver essa clareza mental. Tudo isso vai vir com a prática da meditação. Então, esse é um tópico bem importante e eu espero que você use isso como um gatilho aí para você buscar e praticar daqui para frente a meditação todos os dias. Hare Krishna! Então essa aqui é a aula 2 do módulo 5. E a ideia dessa aula é falar para vocês que basicamente existem 2 caminhos do yoga. Esse é um tópico bem interessante que nem todo mundo entende, é uma coisa que se confundiu um pouco na história e alguns mestres assim, eles confundem um pouco esses tópicos e passam uma imagem um pouco distorcida da coisa. Mas realmente há 2 caminhos do yoga, sabe? Tem o caminho da meditação pura e tem o caminho que eu chamo da vida iluminada. O que a gente vê? Que é o que seria o caminho da vida iluminada? Bom, o caminho da vida iluminada é o foco da Bhagavad Gita. Você vê que a Bhagavad Gita, lembra que a gente falou no primeiro módulo, né? Está sendo falada para quem? Para Arjuna, um comandante de guerra no início da sua maior batalha. Ou seja, é um príncipe de estado, é um comandante de guerra, ele vai usar o yoga na sua vida super ativa, super cheia de responsabilidades, casamentos e filhos e netos, e estado e guerra e todas as complicações que eu e você temos na nossa vida, só que no caso dele bem mais, em grau maior. E então é para usar nisso, é para você ter uma vida iluminada. É o caminho principal do yoga, porque isso que a gente está fazendo aqui, é o que eu estou fazendo, é o que você está fazendo, né? A gente tem a nossa vida, a gente tem que pagar impostos, tem que lidar com aluguel, com pagamento de casa, com escola, com filhos, com esposa, com mãe, com pai, com irmão, com família, né? Todas as complicações, negócio, dinheiro, todas as complicações da vida em yoga. Senão não ia adiantar nada, se o caminho da espiritualidade, que as pessoas têm essa ideia, né? Algumas pessoas têm essa fantasia, que caminho espiritual, né, eu tenho que largar tudo. E se fosse isso, era uma porcaria, como eu falei no caminho de Karma Yoga. Se a gente achasse que, se essa é a vida espiritual, né, não, tem que largar tudo e ficar pelado na floresta, aí tá ruim, né? Aí não ia servir para quase ninguém, né? Não ia dar muito, né? Então, o caminho da vida iluminada. Então, esse é o caminho que a gente está fazendo, é o principal caminho da Bhagavad Gita. Mas tem um outro caminho, que é o caminho da meditação pura, e sempre existiu esse caminho, e ele é mencionado aqui no capítulo 6 da Bhagavad Gita, e também, por exemplo, no outro grande texto do Yoga, os Yoga Sutras de Patanjali, lembra que eu falei? Os Yoga Sutras de Patanjali é um outro grande texto do Yoga, né? Eu também tenho um livro publicado, Yoga Sutras, o curso online completo. Tem então, nos Yoga Sutras você tem esse foco maior nesse caminho da meditação pura. Qual que era a ideia desse caminho? O caminho da meditação pura era onde realmente a pessoa se retira. Eu ia falar se retirava, porque praticamente dizendo ninguém faz mais isso, sabe? É um ou outro aqui e ali. Mas praticamente dizendo, nunca foi algo feito por um grande número de pessoas. É algo bem assim, porque não é a recomendação principal. Não é que você fala assim, não, esse era melhor, né? Não, engraçado que esse não é o melhor caminho. O melhor caminho é o da vida iluminada. Esse é o principal caminho do yoga. Esse é o caminho mais garantido. Mas para quem, enfim, tem essa tendência de renúncia, não está afim, aí tem essa opção, é uma opção para quem não consegue lidar com o caminho da vida, que não consegue fazer da sua vida uma vida iluminada e tem essas características de domínio, de calma, de controle da mente, de renúncia, aí tem essa opção do caminho da meditação pura. Então, nesse caminho da meditação pura, a pessoa tem que se retirar de tudo mesmo. Não é que você vai continuar com a sua vida aí e seguir o caminho da meditação pura. Não, não.
A ideia é que você vai largar tudo, a pessoa larga tudo, tudo mesmo, né? Claro, sem chance de família, sem sexo, celibato total, sem comidinha boa, sem casa, assim, é largar tudo mesmo. Então as pessoas tradicionalmente iam morar numa caverna, numa floresta sagrada, à beira de um rio, né, usando um trapinho de roupa, uma coisa assim. Muitas, você vai ver descrito o uso de pele de veado, porque tinha os veados, né, nas florestas, eles eram mortos, aí o pessoal pegava lá e fazia uma pele de veado. Então assim, é bem roots mesmo, eles têm uma outra descrição de roupas feitas de troncos de árvore, da casca, sabe, da casca do casqueiro, da casca da árvore. Então é assim, é você morar com sabe, casca de árvore, pele de animais, numa caverna, nesse nível de renúncia. Eu acho que nenhum de vocês está muito pronto para isso não, né? Eu certamente não estou muito afim disso. Então, é esse tipo de renúncia absoluta, e a pessoa então passa o dia inteiro meditando, ok? Não é assim, eu vou meditar. Não. Você não vai fazer mais nada, você vai só meditar o dia inteiro, todos os dias, para o resto da vida, por anos e décadas, e como eles, né, é dito que ao fazer isso eles estendiam a vida, então viviam 100 anos, 200, 300 anos, então é isso aí, é você ficar lá um século, sabe? Come uma coisinha lá, uma raiz, talvez você pegue um arrozinho doado uma hora ou outra, mas basicamente você está lá vivendo só de prana, de aguinha, uma raiz, umas folhinhas lá selvagens, é isso. Morando numa caverna, sozinho, né, sem falar com ninguém, enfim, meditar. Então é punk, né? É um caminho super punk. E a pessoa ficava então meditando. E aí entra, como agora falei de meditação, lembra, na próxima aula eu vou passar a técnica de meditação. Mas só para mencionar aqui, que aí nesse sentido, na Bhagavad Gita, Krishna de fato descreve uma única postura, asana, que os asanas, as posturas do yoga, elas nasceram dessa necessidade de ficar parado meditando. E, portanto, a única postura mencionada na Gita é a postura clássica de meditação, coluna ereta, né, os olhos semicerrados. Eu vou explicar tudo isso na próxima aula, mas essa é a única postura que é de fato ensinada na Bhagavad Gita. Já nos Yoga Sutras, nenhuma postura, nenhum asana é ensinado, para você entender essa questão das posturas, que é um outro tópico, né? Bom, então, a pessoa, então, no caminho da meditação pura, se retirava da vida e ficava treinando a mente. Né? Até hoje em dia, cientistas usam assim, sabe, tipo a nível olímpico, né? Então, como você pode correr, todo mundo corre, né? Mas aí tem o corredor olímpico, né? Que está correndo num outro nível. Então, todo mundo consegue correr. Mas nem todo mundo consegue correr 100 metros em 9 segundos ou correr uma maratona, né, em menos de 2 horas. Então, isso é um nível olímpico. Então, assim, da mesma forma que a gente tem níveis e níveis de práticas esportivas, assim também na meditação tem níveis e níveis. Então, esses eram como o pessoal olímpico, né, o pessoal que tinha meditação a nível olímpico. Ainda tem hoje em dia, de novo, existem ainda grandes mestres assim, budistas, yogis nos Himalaias, que ficam só fazendo isso. Então eles têm esse padrão olímpico de meditação, porque eles estão treinando isso o dia inteiro, todos os dias da vida, década após década. E curiosamente, então, com esse treino intensivo de controle mental, é dito, né, surgiu na tradição, tem 1000 relatos sobre isso, mas ainda nada comprovado cientificamente, das pessoas desenvolverem poderes místicos, né, conseguia manipular a matéria, conseguia, né, enfim, levitar, esse tipo de coisa, está cheio de relato disso, falta ainda comprovação científica a nível, né, que está tendo já dos efeitos da meditação no cérebro, como eu mencionei na aula passada. Isso ainda não tem. Mas relato
Todo lado tem isso, no textos sagrados. A Bhagavad Gita não menciona isso, mas nos Yoga Sutras menciona, no Srimad Bhagavatam. Você vai na Índia lá, 1000 relatos sobre isso, né? Eu conheço pessoas que eu super confio, que são pessoas muito sérias, que me dizem ter observado isso de primeira mão. Então, assim, relatos não faltam, mas estava precisando ainda boas comprovações para tirar a dúvida de todos. Mas enfim, porque eles trabalhavam tanto a mente, né? De novo, não é tanto um exercício de elevação espiritual, mas tanto trabalho da mente que eles desenvolviam esses poderes especiais também. Bom, então esse é um caminho. De novo, é um caminho que não é o caminho que eu sigo, não é o caminho que eu vou recomendar para você, e mais importante, não é o caminho que Krishna está recomendando, e tampouco até Patanjali nos Yoga Sutras. Porque o verdadeiro caminho do yoga é o caminho da vida iluminada. É a gente seguir os passos de Arjuna, a gente ter a nossa vida aí com todas as nossas responsabilidades e seguir então os dharmas da nossa vida, né? Seguir o dharma de trabalho, de família, de comunidade, de sociedade, de planeta, né? E a gente seguir as nossas responsabilidades, a gente seguir os nossos propósitos, né? Como parte da nossa prática espiritual, como uma oferenda amorosa a Krishna. Então esse é o caminho da vida iluminada que a gente está realmente seguindo. Hare Krishna! Bom, agora eu vou te ensinar uma prática de meditação, a prática de meditação que eu venho fazendo há mais de 25 anos, todos os dias, né, que meus mestres espirituais me passaram e recomendaram para mim. Uma prática de japa, inclusive, uma prática de meditação que é chamada japa, que é mencionada diretamente na Bhagavad Gita e nos Yoga Sutras de Patanjali. E o nome dessa meditação é japa. Japa significa em sânscrito murmúrio. Ok? Japa é murmúrio em sânscrito e uma tradução para japa é meditação mântrica, onde a gente vai trazer o nosso foco para o mantra. Por quê? Porque a definição de meditação é focar sua mente num único ponto. Essa é a definição clássica do yoga, da meditação. Focar sua mente num único ponto. O objetivo, de novo, como a gente mencionou na aula passada e retrasada, é que no yoga a gente está querendo pacificar a mente e direcionar a mente. A gente quer ter esse poder de pacificar e direcionar a mente. Então, quando eu escolho um mantra, eu estou dando a direção, eu estou falando para a minha mente onde que ela tem que ficar, e ao não ficar pulando de focos diferentes, mantendo meu foco só numa coisa só, no caso o mantra, eu estou pacificando a minha mente. Não é quando a gente fala mente a mil. O que é mente a mil? Mente a mil é né, pulando de um assunto para outro, não sei o que, o trabalho e a casa e não sei o que, aquela pessoa falou e ele vai fazer, mas como é que eu vou fazer? E a roupa que eu vou usar e o cabelo, eu tenho que perder peso, né? Agito mental, né? Dá um sofrimento, é horrível, né? Não é bom, não é legal, né? Não serve, não é prático, não é eficiente e a sensação é horrível. Então é tudo de ruim. Então a meditação vai te trazer essa habilidade de pacificar a mente e trazê-la para um ponto. Bom, então como é que funciona a meditação mântrica? Bom, você foca a mente no mantra. Tem muitos mantras aí, mas o mantra que eu uso, que eu recomendo para todos, é o mantra que eu recebi, que é chamado Maha Mantra, o grande mantra. Esse mantra vai assim: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. De novo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Então esse é um mantra. Esse mantra é bem interessante, porque é um mantra que não contém nenhuma palavra do dicionário, ou seja, não tem nenhuma palavra comum, só tem 3 sons sagrados, Hare, Krishna e Rama. Hare é uma invocação ao aspecto feminino de Deus, que é um tópico que a gente pode abordar rapidamente no próximo módulo, que vai ser sobre Deus. Então, no conceito do yoga, tem a ideia do equilíbrio masculino e feminino
em Deus, ou seja, tem um aspecto feminino de Deus e tem um aspecto masculino, não é aquela ideia que a gente tem das tradições abraâmicas, que é só paternal, que Deus é só pai e parece que não aparece, né? A mãe fica meio de lado, né? O feminino fica escanteado, né? Não, realmente é o equilíbrio masculino e feminino e a gente começa invocando então o aspecto feminino com a palavra Hare. Depois você tem a palavra Krishna. E como você já sabe, como estudantes da Bhagavad Gita, Krishna é o nome de Deus, né? Krishna que está lá falando a Bhagavad Gita pessoalmente. E Krishna é um nome interessante porque ele significa o todo atraente, o infinitamente belo. Então, claro, Deus tem ilimitados nomes, mas quando o tipo de nome que você escolhe para se conectar a Deus, ele traz um humor, né? Uma emoção, um sentimento em geral, né? E esse sentimento é muito bonito, né? Deus como tudo de bom, todo atraente. Vai ser uma das coisas que Krishna vai falar na Bhagavad Gita, né? Que quem conhece Deus naturalmente se torna seu devoto, porque Deus é tudo de bom, Ele é todo lindo, todo maravilhoso, tudo de bom, todo atraente, Krishna. Então é bem legal essa conexão de Deus como Krishna, todo atraente, porque a coisa se torna leve, gostosa e atraente. Então Krishna. Então a gente tem Hare, Krishna, e a outra palavra que tem no mantra é Rama. E Rama é outro nome de Deus que também tem um significado bem bonito. Significa a fonte da bem-aventurança, a fonte do prazer divino, do êxtase divino. Então todo mundo busca prazer, né? É natural, desde um bichinho a todos nós, todo mundo está buscando prazer, isso é normal da entidade viva. Mas o que a gente está errando é que a gente está buscando prazer no lugar errado, né? E aí a gente sofre porque fica frustrado, fica ansioso, enfim, não resolve. Mas o verdadeiro prazer está aqui dentro, tá? Quando você faz essa conexão amorosa, está no amor, né? Então, na conexão amorosa, no yoga, Bhakti Yoga, quando você fizer essa conexão amorosa com Deus, que é, de novo, Krishna todo atraente, você vai também sentir esse prazer ilimitado. E Krishna menciona isso na Bhagavad Gita 2 vezes. Ele fala, né, do estado jubiloso de consciência do yogi, né, do prazer ilimitado que o yogi experimenta, né, na sua conexão com o divino. Faz sentido, né? Que afinal você está se conectando com Rama, a fonte de todo o prazer. Porque de onde que vem o prazer? Vem de Deus. Então você está plugando direto lá e recebendo da nascente de todo prazer, o prazer ilimitado. Então, bem bonito esse mantra, é bem legal, né? Então a gente está só essas 3 palavras sendo repetidas. Bom, como é que a gente faz? A meditação mântrica, japa, ela é sempre feita com um colar de meditação, chamado japa mala, porque mala significa colar em sânscrito, japa, vocês já sabem agora, significa meditação mântrica, murmúrio, né? O tradicional é esse bichão aqui, é o japa mala de 108 contas, feitos de uma madeira sagrada, essa madeira é chamada tulasi, é a madeira sagrada do arbusto tulasi, que é um manjericão sagrado. Então, esse é o padrão máximo, assim, você pegar uma japa mala de tulasi de 108 contas, mas como você pode ver, não é muito prático, né? Assim, você tem que... Ela vem acompanhada de um saquinho de meditação para ficar dentro do saquinho, para ficar mais prática, né? Então, você pode fazer assim. Mas eu vou fazer com vocês aqui, que é legal também, que eu recomendo para vocês. Você pode pegar uma japa malinha, né? Uma japa mala pequenininha como essa aqui, bem legal. Aqui só tem 24 contas. E você pega ela e bota aqui no bolso. É joinha isso aqui, sabe? Anda, pode botar aqui, fica com você, tira, bem, sabe? Camuflagem urbana, você pode usar no trem, qualquer lugar. Imagina você tá lá no trem, no ônibus, e você lá, né?
meio assim, né? Um pouco over, né? Ou você está andando no parque, na praia, sabe? É um pouco over, né? Chama atenção demais. Essa aqui fica mais prática, entendeu? Eu já fiz, viu? Dá certo. Já fiz em praia, em um avião, em ônibus, todo lugar assim, andando na rua. Ninguém esquenta, sabe? Fica todo... Isso aqui não chama atenção nenhuma, sabe? É bem tranquilinho. Então, recomendo também que você pegue, né? Uma pequenininha dessas. Bom, como é que faz? Você pula essa conta aqui com o frufruzinho, começa na primeira continha e você vai segurar a japa entre esses dois dedos, o dedo do meio e o dedão. E durante muito tempo eu ficava, por que é o dedo do meio, né? Por que não é o indicador? Mas aí eu descobri que na tradição chinesa aqui é o meridiano da cabeça, aqui se acessa a cabeça na acupuntura, então eu devia saber de alguma coisa, né? Então aqui tem uma ligação com a cabeça e esse estado aqui, esse leve massagear que você faz, vai ajudar você a entrar no estado de meditação, tá? É um detalhezinho, mas todo detalhe vai ajudando. Então a gente vai pegar a primeira continha, com o dedo do meio e o dedão, e para cada continha você vai murmurar o mantra. Lembra que japa significa murmúrio, então não é para ficar no silêncio. Eu sei que no começo você quer ficar no silêncio, porque você já ouviu falar, ou talvez já tenha praticado a meditação no silêncio, onde você fica quietinho lá, né? Estou observando a mente, estou no silêncio, estou focado na respiração. Isso é tudo legal, bacana, não precisa deixar de fazer isso não, mas isso não é bem meditação, isso é um outro tipo de meditação, é tipo de prática de mindfulness, é outra coisa, uma prática de contemplação, entendeu? Relaxamento, é legal também, mas não é a prática de yoga, ou seja, porque yoga significa conexão com Deus, lembra que a gente falou? Karma Yoga, ação conectada a Deus. Jnana Yoga, conhecimento, conectado a Deus. Bhakti Yoga, devoção, amor, conectado a Deus. Então, Dhyana Yoga é meditação conectada a Deus. Então, tem que ter essa conexão ativa. E já uma prática de silêncio, de respiração, não traz isso. Tanto que você pode ver que nas tradições, né, por exemplo, no budismo, né, onde vem essas práticas de contemplação, de meditação no silêncio, meditação com foco na respiração, etc., você pode ver que são práticas ateístas, que não têm esse elemento devocional. E aqui no Yoga, na Bhagavad Gita, tem. Então essa é a prática que a gente segue aqui, vai ser melhor para você trabalhar a sua conexão. Vai dar mais efeito, porque você vai estar recebendo, né, as bênçãos divinas, você vai estar avançando nesse caminho da Bhagavad Gita, do Yoga. Bom, então você vai fazer o sonzinho do mantra. E eu vou falar um pouco mais alto, depois eu vou falar mais baixinho, como eu realmente faço. Então a gente vai fazer Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Aí você passa a próxima bolinha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Próxima bolinha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. E por aí vai, tá? Você vai expirando, mantrando, inspirando pelo nariz, expirando, mantrando, a cada uma vez o mantra, uma bolinha, inspirando pelo nariz, tá bom? Vou fazer um pouquinho mais, fica prestando atenção, eu vou levantar a mão assim quando eu mudar a bolinha, só para você saber. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna. Tá pegando o jeito? Tá bom? Então você vai fazendo assim. Se você não tem acesso a uma japinha dessa, é fácil comprar online, você digita japa online, japa mala, e você vai encontrar vários sites vendendo. Fique atento que no yoga a gente usa, não sei se vocês conseguem ver aí, mas a gente usa a japa que tem um nó entre as contas, porque tem uma versão budista que as bolinhas estão todas juntas e não é tão gostoso para fazer essa prática, tá bom? Não é tão apropriado. Tá vendo? Tem um nó entre as contas, aí tem espaço para o seu dedo trabalhar, tá bom? Bom, então, agora mais um detalhe importante, a postura. Lembra que a gente falou da postura? É a postura que Krishna ensina na Bhagavad Gita, que é essa que eu estou fazendo aqui já naturalmente. Então, você vai cruzar a perna do jeito que for confortável para você. A perna não importa muito como fica, se é bem fechadinha, se não é. Você cruza a perna como for legal para você. Você pega uma almofada embaixo para não dar canseira, para não dar aquele formigamento na perna, e você bota uma almofada para levantar seu bumbum um pouquinho, tá bom? E aí você vai deixar a coluna ereta, ok? Coluna ereta, que isso vai trazer foco e atenção. Você já reparou quando você quer atenção, não é? Você está lá no escuro, ouve um barulho, o que você faz, não é? Como é que faz o pessoal lá, os militares, né? Quando tem o superior, não é? Para mostrar que está dando atenção, né? Sim, né? Então isso é natural, é coisa fisiológica mesmo. Então, coluna ereta para você ter atenção, foco, né? Meditação é foco. E aí, de novo, respirando pelo nariz e expirando, mantrando Hare Krishna. Agora eu vou fazer no sonzinho mais baixinho, como eu realmente faço. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Bom, se deixar aqui eu vou embora e aí vocês vão ficar aí perdendo. Então, tá bom? Então a gente vai fazendo assim. Você pode inspirar a qualquer momento do mantra, inspira e continua de onde você parou, vai entrando no ritmo seu e vai fazendo assim. Eu recomendo no mínimo 20 minutos, o ideal. Claro, no começo você faz 1 minuto, 2 minutos, mas assim, o padrão, no mínimo 20 minutos por dia de meditação bem concentradinha, tá bom? 20 minutos bem concentradinho de meditação. Você pode fazer, a coluna é ruim, não sei o que, não tem... Pode fazer andando, é chamado, meditação mântrica andando, você pode fazer essa japa andando, bem legal. Se você mora perto de um parque ou da praia, uma delícia acordar cedinho assim, ir para a praia, andar à beira do rio, à beira do mar, sabe? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, vai andando, meditando, Hare Krishna, Hare. Muito legal, muito gostoso. Fazer japa, os grandes mestres fazem, então não fica achando que é algo assim muito inferior, não. Pode fazer, que é bem legal mesmo, assim, ambiente de natureza, um pouquinho de paz, um parque que tiver, algo assim, bem legal. Se você, ainda mais que você está com a mente muito agitada, né? Não consegue ficar parado, vai fazendo andando, que aí é moleza. Aí quando você vai ver, aí você também está fazendo exercício, né? Então você tem benefícios múltiplos aí. Bom, super legal. Prática de japa com Maha Mantra Hare Krishna, super recomendo. Eu faço pelo menos 1 hora por dia, porque tradicionalmente o pessoal falava em votos de voltas. Aqui são 108 contas,
e 108 contas é considerado uma volta. E aí, então eu tenho um voto, que eu mantenho há mais de 25 anos, de fazer 16 voltas todos os dias. Eu, graças a Deus, nunca falhei. Então, 16 voltas todos os dias, ou seja, dá, né? Quanto que dá mesmo? 1726, agora esqueci a conta. Daí, né, você repete o mantra aí 1726 vezes, se é que eu estou fazendo a matemática certa. Tá bom? Então você vai fazendo, leva mais ou menos para mim, né, que eu faço um pouquinho mais rápido, leva aí nessa faixa de 1 hora de meditação. Mas eu não preciso fazer de uma vez só não, né, eu sou pai, tô enrolado aqui, né, então eu vou fazendo espalhado, consigo fazer tanto naquele horário, faço um pouco sentado, faço um pouco andando. Você pode fazer do jeito que você quiser, que é muito legal. Então é isso, boa prática. Qualquer dúvida, depois você pode tentar entrar em contato comigo para tirar suas dúvidas. Hare Krishna.